A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês que são inscritos. Neste canal iremos começar o culto nesta madrugada 13/7/2026, 000, madrugada é outro dia, né? O horário de Brasília vai estar marcado aqui com laser no Brasil. Eu amo a minha pátria, porque Jeová, Jesus Espírito Santo me chamou, é aqui. E falou comigo, foi aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo falou comigo, foi aqui. Me mostrou grande poder, foi aqui, onde está marcado com laser. Vamos lá. Vamos conhecer sessão de promessas. Aqui vocês aprendem palavras que outros lugares não ensinam a vocês. Vamos aprender sessão de promessas. Sessão de promessas por livro. Nós iremos conhecer Gênesis. Todo o livro do Gênesis aí nós iremos conhecer. 2:18, 2:18, 2, 23, 24, 3, 15, 5, 29, 8, 21, 22, 9, 8, 16, 12, 1, 3, 13, 14, 16, 15, 1, 7, 16, 10, 12, 17, 1, 8, 17, 15, 20, 18, 10, 14, 22, 14, 18, 24, 7, 24, 40, 25, 23, 26, 24, 27, 28, 29, 28, 3, 4, 28, 13, 14, 28, 15, 32, 28, 35, 9, 12, 46, 2, 3, 48, 20, 22, 49, 8, 10, 49, 22, 26 e 50, 24. Por isso que eu falo, o verdadeiro crente, ele estuda a palavra, ele examina a palavra e é conhecedor da palavra. O que é conhecedor? Procura conhecimento todos os dias, igual Jesus falou, examinando a Escritura, porque nela testifica do meu Pai, de mim, do meu Espírito Santo e de tudo que há no mundo e fora do mundo. Ou seja, para eu falar mais claro, tanto visível como invisível. Vamos conhecer agora Gênesis, porque nós chegou no livro do Gênesis. Nós chegou na promessa de Gênesis. Agora está escrito a exceção de promessa por livro. E vamos conhecer o livro de Gênesis. Vamos para lá. Nós iremos conhecer indícios dos livros do Velho Testamento. Nós iremos começar aqui. Gênesis 3. Gênesis abrevie, página, capítulo. Nós iremos conhecer aqui, ó. Vamos lá. Chegamos ao primeiro livro de Moisés chamado Gênesis. Vamos lá. A criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém. Nós estamos começando o primeiro livro do Velho Testamento e primeiro culto novo em Gênesis. A criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém. Capítulo 1. No princípio criou Jeová os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Jeová se movia sobre a face das águas. E disse Jeová, haja luz, e houve luz. Está vendo? O Espírito de Jeová se movia sobre a face das águas. Está vendo? E disse Jeová, a terra era pura água, não existia terra, era água, água pura. Até hoje é água ainda. A terra só tem pouca terra, não tem muita terra não. Continuando. E disse Jeová, haja luz e houve luz, e viu Jeová que era boa a luz. E fez Jeová separação entre a luz e as trevas. Jeová chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. E disse Jeová, haja uma expansão no meio das águas, e a separação entre as águas e águas. E fez Jeová a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Está vendo? Ela separou as águas. Ela fez Jeová a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. A terra era pura água. Por isso que eu digo, esse globo nosso circular, que é a terra, era globo de água. E até hoje é. Porque tem metade água e metade terra, mas tem mais água do que a terra. Que pena que a terra vai terminar com fogo, né? Poderia terminar até com água se Jeová quisesse. Mas alguns lugares vão ser destruídos pela água sim.
igual nós estamos vendo nos dias de hoje. A água não foi esquecida, não. Então, ou seja, a água a terra vai ser destruída pela água e pelo fogo. Continuando. E chamou Jeová em expansão os céus, e foi a tarde e amanhã, o dia segundo. Disse Jeová: junte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim fala, viu? Apareça a porção seca. Prestou bem atenção nessa palavra aí? Prestou bem atenção aqui? Assiste bem teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. E apareça a porção seca. E assim foi. Depois que veio a terra seca, porque a água foi evaporando, foi sumindo. Ou seja, a água foi descendo para baixo da terra, igual existe água e fogo sobre a terra. E chamou Jeová a porção seca, a terra e o ajuntamento das águas, chamou mares. E viu Jeová, olha lá, depois que ele chamou terra, tá vendo? Ele chamou Jeová a porção seca, terra, e o ajuntamento das águas, chamou mares. E viu Jeová que era bom, tá vendo? A terra era água, não tinha terra, era água, água pura. Já parou para pensar aquele bolão circular, aquele globo circular por água? Só o Criador que faz isso, né? A nossa terra ainda ela é cheia de vida, né? Ainda. Mas depois que Jesus voltar, acabou. E disse Jeová: produz a terra erva verde, erva que dê semente, ave frutífera que dê fruto segundo sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. A terra só está de pé por enquanto, é por causa dos fiéis, igual eu sou fiel. É só por causa disso. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, ave frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Jeová que era bom. Tá vendo? A ave frutífera boa, a árvore frutífera boa, o homem e a mulher pode comer. Por isso que o crente tem que comer fruto. Ele quer ter saúde? É só comer frutos que terá saúde também. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. E disse Jeová: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Tá vendo? A data já existia. Hoje nós vemos a data através de celulares, tablets, computadores, televisão, através dos papéis. Em vários modelos nós vemos a data, em relógios, essas coisas, e etc. Mas a data já existia. Por quê? A própria noite já era a data lá. Dia e noite já era a data. Tá vendo lá? E sinais para tempos, determinados para dias e anos. E sejam para iluminar na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Jeová os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, fez as estrelas. E Jeová os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Jeová que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia quarto. E disse Jeová: produz as águas abundantemente répteis, de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão do céu. Quem criou as aves e as almas viventes, e répteis viventes? Olha lá, répteis de alma vivente e voem as aves. Foi ele, tá vendo? Olha lá. E Jeová criou as grandes baleias, todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Jeová que era bom. Já parou para pensar as grandes baleias naquela época? Mais grandes do que essas nos dias de hoje? Só ele que faz isso, né? Isso é interessante. Grandes baleias, é gigantesca, mais gigante do que essas que nós vemos hoje aí. Continuando. E Jeová os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas no mar, e as aves se multipliquem na terra. Tá vendo lá? Enchei as águas nos mares, tá vendo? Ó? Olha lá, e as aves se multipliquem na terra. Ó, os peixes, as baleias e todas as espécies enchem só os mares. E as aves que se multiplicam sobre a terra. O Criador já deixou tudo aí, meus irmãos e irmãs. Tudo que acontece nos dias de hoje é cumprimento disso aqui, ó. A ciência não consegue explicar isso aqui porque coisas que são poderosas a ciência nunca vai entender, mas é real. Como real eu vejo todos os dias aí. Ave voando, borboleta voando, beija-flor voando, dentre outras bem-te-vi voando, maritaca, arara,
dentre outros, voando, e peixes também nadando sobre o rio, e golfinho, e também baleias e grandes peixes e outros peixes por aí, nadando sobre o mar. E foi à tarde e amanhã o dia 5º. A criação dos seres viventes. Disse Jeová: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, réptil, besta, fera da terra, conforme a sua espécie. Então o animal tem alma? Tem sim. Ela produz a alma vivente conforme a sua espécie. Tá vendo? Por isso que tem que examinar a escritura. Gado tem alma, réptil tem alma, bestas, fera tem alma. Muitos pensavam que não tinha, né? Mas tem. Continuando, e assim foi. E fez Jeová as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Jeová que era bom. Bestas feras, tá vendo? Então existiu, quando fala bestas feras, existiu animais muito ferozes naquela época. Então existiam animais que nem hoje existe, mas o resto existe. Como diz, uma metade existe, outra metade não existe. Ela fez as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Jeová que era bom. Disse Jeová: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Jeová o homem a sua imagem, a imagem de Jeová o criou, macho e fêmea os criou. E Jeová os abençoou, e Jeová lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Tá vendo que nós devemos comer peixe? Sim, porque o Criador deu ordem para o homem dominar os peixes do mar, para alimentar também dos peixes do mar, e cuidar deles, não só alimentar, mas cuidar também, tá? Disse Jeová: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, serve-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, e toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Prestou bem atenção nessa palavra aqui, assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Tá vendo? E viu Jeová tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia 6º. Quando fala erva, tanto verdura como outras ervas, né? Então nós podemos comer ervas e verduras também, de toda a espécie. Não estou falando uma verdura não, porque vocês do outro lado só conhecem um nome só de verdura. Existem milhares de nomes diferentes de verdura, existem milhares também diferentes de verduras e ervas, que vocês nem conhecem, entendeu? Só que vocês aprendem essas coisas. Como diz, hoje o homem ou a mulher vive mal porque quer. Porque o Criador já deixou a vida na terra para o homem viver bem e a mulher viver bem. Entendeu? Mas tem que viver bem só com ele. Sozinho não vai conseguir não. Vamos agradecer. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecer por este culto nessa madrugada. Abençoe somente os inscritos e somente os dizimistas, ofertantes e mais ninguém. Amém e amém. É isso aqui que é o mais importante de tudo, ó. E criou Deus o homem à sua imagem. Isso aqui que é o mais importante do mundo. E criou Jeová o homem à sua imagem, a imagem de Jeová o criou, macho e fêmea os criou. Tá vendo? Tem que obedecer ao dono da criação. Não é vocês outro lá querer passar o dono da criação, não. Que vocês não é dono dele, não. É ele que é o dono de vocês. Você não é dono, vocês não são dono de Jeová e nem dos seus narizes vocês não são. Porque se vocês não obedecerem a Jeová, é inferno, é lago de fogo. Eu já falei, ela quer um dono, já está provando lá. E criou Jeová o homem à sua imagem. A imagem de Jeová criou macho e fêmea, os criou. Entendeu, né, meus irmãos? Até o próximo culto e o próximo vídeo. Por isso que o homem e a mulher não pode viver sem Jeová, sem Jesus, sem Espírito Santo.
que morre e vai para o inferno. E quando Jesus voltar, vai ser lançado no lago de fogo.